Buenas! Olá pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo do Tarô Filosófico. Aqui nesse canal a gente fala sobre filosofia, inspirados pelas cartas do tarô. Uma leitura intuitiva, mas que vai nos desvelar sobre aspectos da nossa vida exterior e interior. Interior, principalmente, eu diria, já que quando a gente fala de filosofia, a gente muito trabalha a nossa parte mais íntima, não é? As cartas nos ajudam nesse processo de reforma interior. Então vamos lá. Eu vou selecionar 3 cartas. Nosso pano de fundo é o Diabo, arcano 15. Então vamos lá. Primeira carta, o Pendurado. Segunda carta, o Mundo. Terceira carta, a Justiça. Bom, o diabo geralmente fala não só dos aspectos materiais da vida, mas muitas vezes sobre a forma como nos prendemos a eles, não é? E interessante que saiu a carta da Justiça aqui, e eu estava fazendo uma reflexão sobre essa carta esses dias, né? E pensando sobre essa dualidade da matéria que a gente pode enxergar aqui na carta do diabo, mas também aqui nessa balança, né, que essa personagem Justiça carrega. E vamos supor, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar um pêndulo X, só para a gente entender melhor. Então lá, um pêndulo, tá? Segundo as leis das polaridades, né, a lei hermética, tudo tem 2 polos, e a gente geralmente opera nesse movimento, nesse ritmo, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A dualidade faz parte do mundo manifestado, né? E a única forma de escapar dela é sempre, nessa dualidade está aqui, eu tenho um ponto aqui em cima de observação, de isenção, de distanciamento, né, que seria aqui o início, né, vamos dizer, o suporte desse pêndulo. E a questão é a seguinte, a gente tem esse eixo horizontal, né, das polaridades, e a gente tem um eixo vertical. E eu fiquei pensando muito nessa espada representada aqui, também na Carta da Justiça. E no tarô, muitas vezes, a espada fala da nossa energia mental. E trazendo outra lei hermética, né, o todo é mente, o universo é mente. Cada um de nós experiencia o mundo de uma forma... Por isso que eu estava falando, né, comecei falando sobre, né, mundo interior, sobre vida interior, principalmente, né, a gente está falando desse nosso universo mental. Então, é esse nosso, vamos dizer, nível de consciência
que vai interferir em como a gente lida, experiencia essas dualidades, certo? Então, se eu estou com a consciência lá embaixo, né, o meu pêndulo vai estar lá embaixo. Quanto mais eu elevo minha consciência, nesse eixo vertical, que a gente poderia dizer de sombra e de luz, ou de sabedoria e de ignorância, a gente pode enxergar essa dualidade e lidar com ela com, com mais com um olhar mais amoroso, vamos colocar assim, um olhar de graça, como chama uma amiga minha, perante essa situação dual, ou eu posso estar lá embaixo, com um nível de consciência abaixo, e consequentemente a forma que eu estou experienciando essa situação vai estar muito mais ligada a emoções densas e de baixa vibração, como a tristeza, a vergonha, a culpa, né, o egoísmo, a raiva, enfim. Tudo isso para trazer em como a gente lida com essas experiências da matéria, não é? Esse nosso nível de consciência, né, conforme demonstrado aqui pelo pêndulo, ele vai influenciar muito a forma que a gente vai lidar com essa dualidade. Quer dizer, a gente sempre deve tentar lidar com as situações que se apresentam na nossa vida de uma forma a aprender com elas, né? Entendê-las como desafios e oportunidades de crescimento. Claro que muitas vezes é doloroso, né? Mas ainda assim, acolhendo, né? Obviamente, muitas vezes a nossa tristeza, mas a gente deve buscar, né? Se fortalecer e tentar encontrar, né, quais são os aspectos positivos, as oportunidades de crescimento que essa situação dolorida pode trazer. Bom, dito isso, voltemos aqui. Então, mas é engraçado, né? Porque eu estava com essa reflexão na cabeça e vi ela se manifestar aqui com a carta, né, do diabo e a carta da justiça. E aqui a carta do pendurado, né, que representa essa, justamente, né, assim, isso que eu falei do eixo vertical, não é? Pode ser aqui caracterizado pelo nosso amigo pendurado aqui, né? Uma vez que ele de alguma forma representa essa virada de perspectiva em que nós damos passos no céu, não é? Iluminando a nossa vida terrena, né? Se eu invertê-lo assim, ele faz o 4 com a perna, o 4, o símbolo da matéria, e com os dois cotovelos e a cabeça forma um triângulo, representando o 3 do espírito. E o mundo, não é? Aonde chegaremos, não é? Assim, se não é justamente a superação, a transformação
que vai nos trazer essa conquista, e aí de novo, né? Essa conquista interior, porque se a gente pensar como o eremita, né? O arcano 9, que sai para essa peregrinação, né? O que é o inconsciente, se não áreas não exploradas, não é? Do nosso ser. Né? Então, quando eu falo aqui dessa conquista do espaço interior, se não é justamente essa nossa jornada, que a cada passo dado, né, a cada passo em direção à nossa reforma íntima, se isso não é né, explorar esse nosso território enorme, né, e às vezes quase que, né, nos parece infinito, porque o nosso mundo interior é realmente muito complexo, né? Um trabalho de centenas de encarnações, milhares de encarnações, não é? Ou seja, é uma longa jornada de aventura, né? De aventura interna. Então, acho que o recado de hoje é necessariamente essa reflexão que eu trago, né? De buscar ter uma consciência sempre sempre é difícil, né? Assim, mas nos esforçarmos para que a nossa consciência nos permita lidar de experiências muito mais suave. Me lembrei agora de uma palavra né, de Jesus, que dizia o meu jugo é leve, não é? Acho que vai um pouco nesse sentido, sabe? As experiências, ainda que dolorosas, da dualidade, né, material, quando aqui em cima são mais suaves, não é? A gente, ainda que sofra, mas sofre menos, talvez, certo? Acho que esse é o recado para hoje. Feliz de ter trazido e compartilhado essa reflexão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Shalom!